Olá, meu nome é Mikael Pimpim, meu RA é 12875 e eu vou apresentar aqui agora o meu projeto para o C de Arquitetura e Organização de Computadores, com o professor Fábio Capabianco. Bom, esse projeto aqui é um jogo em Assembly, MIPS feito no IDEA do Mars, e a ideia do jogo era fazer um ping-pong do Atari. Então primeiro eu vou jogar aqui para mostrar como é que ficou e depois eu vou comentar como é que foi o código e a implementação do jogo. Aqui está a bolinha se movendo e como eu vou explicar depois, vocês podem ver, a bolinha ela tem 3 ângulos que ela pode assumir dependendo de onde ela colide com o jogador. Se ela bater mais ou menos no meio dos jogadores, ela vem com, ó, acabou de fazer, ela vem com pouca velocidade vertical. Se ela bater na, aqui foi o gol, eu tomei, outro gol. Se ela bater na pontinha, ela assume bastante velocidade vertical. Fiz gol. 3-1 para o computador. Ela reduziu um pouco a velocidade vertical dela. Ela estava bem mais acelerada. Ó, agora ficou bem lenta. O computador ganhou. Quem fizer 4 gols primeiro ganha. Bom, agora eu vou mostrar como é que eu fiz esse código. Primeiro, eu mapeei cada um dos pixels que aparecem na tela, aqui nesse Excel, certo? Então, os pixels eles assumem posições de memória, que elas variam de 4 em 4. Então, se o primeiro pixel assumir uma posição de memória chamada de 0, o próximo pixel vai ser o 4, o próximo o 8 e assim por diante. Então, mapeei aqui do 0 até o 32.764. E aqui nesse Excel, o que eu fiz? Eu marquei como que seria os dois jogadores e a bola. Marquei também aqui como é que ficaria o texto que aparece, a linha aqui, o placar, etc. Bom, iniciando aqui o código, temos aqui ó, as variáveis utilizadas como registradores. E aqui o código ele é dividido em definições e o laço de movimentos. Nas definições, aqui a gente vai ter primeiro a definição da dificuldade, e ela pode ser 4, 3 ou 2. Dificuldade 4 é a mais difícil. Na dificuldade 4, a CPU, que é o jogador 2, por que CPU? Porque ele se movimenta automaticamente. Então, eu estou jogando sozinho contra a máquina, a CPU. A CPU, ela, na dificuldade 4, ela tenta fazer a bolinha bater sempre aqui mais próximo da pontinha dele. Não, nem sempre ela consegue, mas ela tenta. Depois eu vou explicar melhor como que ela faz isso. Na dificuldade 3, ela tenta fazer a bola bater um pouco mais aqui para baixo, que ela sai com menos velocidade vertical e fica mais fácil para defender. E na dificuldade 2, ela tenta bater aqui mais centralizada. Se ela bater aqui no meio do jogador, ela vai sair com um ângulo de 45 graus aqui, com pouca velocidade vertical e vai ser mais fácil para o jogador defender. Bom, aí tem aqui primeiro tem as definições dos jogadores, né? Do jogador 1, jogador 2. E aqui eu vou comentar sobre uma coisa que eu implementei no meu código, eu chamei de coração. O que é coração? Esses pixels vermelhos aqui, ó, no jogador 2, na bola e no jogador 1, eu chamei de coração. Isso aí é o primeiro pixel de cada uma das estruturas. Eu fiz assim porque eu achei mais fácil de movimentar as estruturas na tela, fazendo todo o movimento com base só nesse pixel. Então, eu analiso e mapeio exatamente qual que é a posição desse pixel e eu movimento ele. Então, se eu quero fazer o jogador 1 subir, eu vou movimentar o pixel dele para cima. Movimentando esse pixel dele para cima, que é o coração dele,
Depois eu chamo funções que vão pintar em torno desse pixel com as configurações adequadas para ter o formato do jogador que eu quero. Essas definições estão aqui, ó. Altura do jogador, largura do jogador. Com base nessas definições aqui, vai pintar exatamente como que eu quero. Aí tem as definições da bola também. Tem aqui o coração atual da bola, eu salvei aqui, o coração anterior da bola. Por que anterior? Porque vamos supor que essa aqui é a posição atual da bola. Aí o coração anterior da bola estava aqui, certo? Quer dizer que a próxima posição do coração da bola vai ser essa daqui. A bola tem que seguir esse ângulo aqui, que é o segundo ângulo de ataque que eu defini. Depois tem as cores. As cores são definidas aqui. Eu salvei o preto nesse registrador, o branco nesse registrador e o registrador 22 eu usei para servir como a cor atual que está sendo usada. Então toda vez que eu ia mudar de cor eu só alterava o registrador 22. Aí tem as definições do fundo. As definições do fundo eu salvei a quantidade de pixels que tem na tela, 8192. Aí eu salvei o início do pixel e o limite superior, que é essa linha aqui, fica abaixo do placar. Depois disso, eu pinto o jogador 1, o jogador 2 e a bola. Aí como é que funciona isso? Aqui para pintar o jogador 1, eu chamo o fundo. Sempre que eu vou pintar alguma coisa, geralmente eu chamo o fundo para eu voltar a posição de memória para o início da tela. No registrador 5, daí sempre que eu vou salvando, eu vou somando números ao registrador 5 e eu vou saber exatamente qual pixel que eu quero pintar. Aí aqui eu uso a altura e a largura dos jogadores ou da bola para fazer alguns laços de repetição e ir pintando linha a linha a quantidade de pixels que eu quero para assumir o formato desejado. Depois vai para os movimentos. Aí aqui nos movimentos, toda vez que inicio o laço de movimentos, eu redesenho o placar. E aqui no placar, tanto o placar quanto essa linha aqui, eu salvo aqui a cor dele, no 22 e desenho. Depois eu movimento o jogador 1. Movimentação do jogador 1. Está aqui. Como é que faz essa movimentação? Primeiro eu apago o jogador 1, então eu salvo aqui eu salvo a cor preta no registrador 22, por que preto? Aqui no Excel está invertido. Onde está preto lá no Mars é branco e onde está branco lá no Mars é preto, como você pode ver aqui. Então para apagar eu tenho que salvar a cor preta no registrador 22. Chamo a função do jogador 1, vai pintar ele todo na posição atual de preto. Depois eu chamo a função movimenta o coração do jogador 1. Aqui movimentando o coração do jogador 1, como a gente pode ver, eu carrego da posição desse número aqui da memória, o que está salvo lá. Vai estar salvo lá nessa posição de memória tudo que foi digitado aqui. Então é salvo lá como um código em ASCII. Aí essa posição de memória aqui nada mais é do que esse número aqui, está hexadecimal aqui está em decimal. Aí eu recebo o que estava nessa posição de memória e verifico se é W ou se é S. Se for um dos dois, ele sabe se está subindo ou se está descendo. Se estiver subindo, eu subtraio 2048, que aqui representa... Se eu subtrair 512, ele vai subir um pixel. 1024, 2, 2048 vai subir 4. Então, sobe ou desce de 4 em 4. Depois, vou pintar o jogador... Aqui. Aí depois que eu movimentei o coração dele, eu vou pintar ele de novo, de branco. Então eu jogo o branco no registrador 22 e pinto o jogador 1. Depois tem o movimento do jogador 2, que é o computador. Então é parecido. Primeiro eu apago ele, depois eu movimento o coração dele, depois eu pinto ele de novo. Apagar e pintar eu já expliquei como é que é. Para movimentar o coração do jogador 2, como é que eu fiz? Que é automático.
eu uso aqui a dificuldade que foi pré-selecionada lá e está salva no registrador 15 para poder dividir para o computador saber em qual área que ele vai tentar bater. Aí eu verifico aqui qual que é a distância do jogador até o teto e a distância da bola até o teto. Para saber a distância deles, eu vou subtraindo 512 até o número ficar menor do que o do limite. O limite que está salvo no registrador 14. O limite nada mais é do que a posição desse primeiro pixel aqui, 3072. Então eu vou subtraindo 512 até ficar menor que esse valor. Daí eu vou saber exatamente qual a distância que eles estão do teto. Pego a distância do jogador até o teto, a distância da bola até o teto e verifico qual que é maior. Dependendo de qual é maior, eu sei se o jogador 2 tem que subir ou descer. Ou seja, se a bola estiver mais para cima do que ele tem que subir. Se a bola estiver mais para baixo que ele tem que descer. Então, se ele tiver que subir ou descer, ele só vai somar ou subtrair 1024 da posição do coração dele. Ele vai tentar buscar a posição da bola. Ele anda de 2 em 2 pixels. Aí depois, como eu falei, eu pinto ele e acabou. Aí vou para o movimento da bola. A bola também é parecida. Eu apago a posição atual dela, movo o coração dela e depois eu pinto a próxima posição dela, de branco. Porém, para movimentar o coração da bola, que foi a parte mais complicada aqui do código. Por quê? Para movimentar o coração da bola, primeiro eu tenho que ver qual que era a posição antiga do coração dela, para saber qual que é a próxima posição. Então, como eu tinha explicado aquela hora, se a posição atual do coração é essa e a posição antiga do coração era essa, a próxima posição vai ser essa daqui. E assim por diante. Ele tem três sentidos subindo para a direita, tem 3 sentidos descendo para a direita, 3 sentidos subindo para a esquerda e 3 sentidos descendo para a esquerda. Então, para movimentar o coração da bola, eu vejo se o coração atual está mais para cima ou mais para baixo do que o coração antigo. Daí eu vejo se ela está subindo ou descendo. Se estiver descendo, por exemplo, eu verifico aqui. Pego aqui a posição do coração da bola, eu sei que ela está descendo, então eu vou somar 512 na posição atual dele e depois 4 para andar um para a direita e verifico se essa daqui era a última posição do coração. Ah, não é. Então eu subtraio 8. Verifico se essa aqui era a última posição do coração. Ah, não é. Então somo 4 de novo, somo 512, somo 4 de novo. Óbvio que eu não fico somando assim de pouquinho em pouquinho, eu aglutinei os valores, mas só para entender. Aí verifica, essa aqui é a última posição do coração? Não. Ah, então subtrai 8. Era essa aqui? Não. Então, verifica essa daqui e depois essa daqui. Aí vamos supor que era essa. Essa aqui era a posição antiga da bola. Então a próxima posição da bola vai ser essa daqui. Ela vai assumir esse ângulo aqui. Então vamos supor que a próxima posição é descendo para a esquerda. Daí eu verifico quantos 512 que eu tinha somado. Eu tinha somado, sei lá, 3 512. Vai multiplicar por 512 para poder somar nas posições do coração e etc. Aí depois eu verifico colisão com as paredes, com o teto ou com o chão ali do mapa, né? Para verificar isso, de novo eu vejo se está acima ou abaixo aqui dos valores estipulados. Colisão abaixo eu verifico se é maior do que o pixel máximo aqui. Colisão acima eu vejo se é menor do que o pixel mínimo. O que é menor? A próxima posição do coração. Então se a bola está descendo para a esquerda, como eu falei, então vamos supor que ela está aqui. Se a próxima posição do coração dela fosse essa daqui, então quer dizer que ela colidiu. Então tem que fazer a bola quicar. Aí para fazer ela quicar, eu simplesmente modifico aqui a posição atual do coração e a posição anterior do coração, para que ele entenda que ele estava vindo de outro ângulo. Então, se a bola estava vindo desse ângulo aqui, certo? Ela vai, na hora que ela colidir aqui, eu vou trocar a posição anterior do coração, em vez de ser essa, vai ser essa daqui, por exemplo. Então agora a bola vai estar subindo aqui para a esquerda.
ela vai colidir e vai fazer um ângulo espelhado.